Filipenses capítulo 4. E antes de lermos o texto, gostaria que você fizesse, já como introdução da palavra que nós vamos ministrar, alguns exercícios com a sua mente, com o seu coração. Queridos irmãos, nessa noite, quantos não irão dormir? Quantos não irão, de repente, colocar no seu coração expressões dizendo: viu? Você não fez sua parte, não aconteceu o que a gente desejava. Quantos não vão, talvez, enviar algum tipo de conversa para parentes, para conhecidos, com uma certa zombaria no seu coração? Quantos irmãos não vão dormir se remoendo? E não importa para qual lado da história as coisas caminharão, mas quantos não vão erguer a sua voz a Deus dizendo: Senhor, eu orei tanto, pedi tanto e clamei tanto, mas e agora? Como é viver, querido irmão e irmã, numa sociedade que caminha ao contrário da gente, que caminha com pensamentos distintos dos nossos? Uma sociedade que, porque você é um cristão, você é um cidadão de segunda categoria, alguém não esclarecido, alguém que não faz parte do time principal. Como ter uma mentalidade sadia em dias de competições, de insegurança, de mundanismo e de um pensamento dominante que busca a solução do próprio ego, do próprio coração, dos desejos pessoais acima dos desejos do povo. E se você pensa que eu estou só falando do nosso país, eu estou falando da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo vai começar a trabalhar com aquele povo de uma maneira que é muito, mas muito distinta dos pensamentos dos nossos dias. Enquanto muitos de nós corremos para aquilo que nos dá segurança, para aquilo que talvez atenue as nossas preocupações, o apóstolo vai dizer assim: não, a história não é bem essa, é outra. Não é para esse lado que nós vamos. E eu quero trazer para você então o texto que nós vamos meditar nessa noite. Filipenses 4, versos 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos irmãos, quando nós olhamos para pensamentos mundanos, tem um que é muito marcante, principalmente para quem já era adulto a partir da década de 80. Um poeta popular, cantor, ele escreveu uma letra que foi cantada de fora a fora na nossa nação, dizendo o seguinte: os meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, e eu quero uma ideologia, um pensamento, alguma coisa que me motive, me encaminhe. Eu quero uma ideologia para viver. Seus heróis eram os músicos, os roqueiros da década de 60 e 70. E ele, vendo a história deles, que embora mexessem com o coração das pessoas, embora fossem músicos maravilhosos, nenhum deles encontrou de fato ação ou atitude verdadeira para ter um norte para a sua vida.
E muitos deles, mergulhados em drogas, em álcool, nas prisões do dia a dia, sucumbiram à morte, novos ainda. A média, 27 anos, e muitos morreram assim. Esse poeta via que aqueles com quem ele se identificava, quem ele admirava, quem estava à frente de si, não foram para frente. Mais ainda, ele via que quem estava dando as cartas, quem governava aos seus olhos, eram seus inimigos e não aqueles que deveriam lutar pelo bem comum. Assim, numa crise grande, ele não se via inspirado, não se via motivado. E ele mesmo entrou por esse caminho de autodestruição, vindo a morrer no ano de 1988 de uma forma trágica, completamente triste, completamente perdido nos seus pensamentos. Um pensamento negativo, querido irmão, irmã, um pensamento errado, nos conduz a sentimentos errados, a visões distorcidas da vida. Um pensamento triste, um pensamento equivocado, sempre vai nos conduzir a reações, às respostas de autodefesa, de ver no outro talvez um perigo quando deveríamos ver amigos, de olhar para uma situação e ao invés de vermos oportunidades, nós vemos grandes perigos que nos levam a fugir da realidade que nos cerca. Muitas vezes, só pensando em tempestade, nós nos esquecemos talvez de abrir e de fornecer os nossos guarda-chuvas. Olhando apenas para deserto, nós nos esquecemos talvez de uma água gelada. E assim, queridos irmãos, nós vamos observando o pensamento popular que adverte a todos nós dessa forma. Nós semeamos um pensamento e colhemos uma ação. Nós semeamos uma ação, colhemos um hábito. Nós semeamos um hábito e colhemos um caráter. Nós semeamos um caráter e colhemos um destino. De pensamentos ruins, de pensamentos derrotistas, nós podemos colher muitas situações ruins para o nosso destino. Olhando para essa bela carta, queridos irmãos, nós podemos aprender o quanto é importante, então, cultivar uma boa mente, que é envolvida na alegria da salvação, muito mais do que nas conquistas terrenas. E eu quero trazer para nosso contexto, irmãos, que essa carta é escrita por um homem que está preso, e não um homem que está de férias. Está escrita por um homem que estava numa cadeia, não como as nossas, em que muitas vezes presos conseguem televisão, conseguem certos favores, conseguem até mesmo comprar comida em restaurantes caros. Mas nessa época e nesse lugar havia não apenas um lugar insalubre, triste, escuro, mas havia também o abandono, o impedimento de estar perto de quem se gostava. Havia a questão de ver a injustiça proliferando, afinal, o Império Romano era aquele que oprimia de fato os seus vencidos. Não fazia certos acordos de boa política, mas sim, todos aqueles que foram conquistados por Roma, eles passavam a servir e enviar as suas riquezas, os seus líderes eram romanos, a opressão era algo completamente aberta sobre todos, países, estados, cidades, aonde havia a mão do Império de César. Filipenses faz parte, irmãos, de um grupo de 4 cartas. Junto com Colossenses, Filemon e Efésios, elas são chamadas as epístolas, as cartas da prisão. E aqui, Paulo, então, pela primeira vez, já que essa é a primeira carta dessas 4 que nós citamos, ele escreve como um prisioneiro. A cidade de Filipos, irmãos, foi uma cidade extremamente rica. Nos dias de Filipe II, o pai de Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grego, Alexandre o Grande. E nos dias de Filipe, ela possuía muitas minas de ouro. Havia muitas fontes de várias riquezas. E o nome da cidade era Crenides, chamada Pequenas Fontes. Filipe, então, toma aquela cidade, faz dali um grande lugar de exploração de ouro. E enquanto Filipe mais conquista, mais aquela cidade era tirada das suas riquezas. Havia
uma contagem de cerca de mais de 10.000 talentos de ouro levantados por ano nos dias de Filipe. E aquela cidade fomentou então muito sustento para o império. Ela foi completamente empobrecida porque todas as suas riquezas foram tiradas para que os governantes então pudessem expandir os braços do Império Romano naqueles dias. E ela só volta, irmãos, a ter um pouco de importância em cerca do ano 40 a.C., onde acontece nela uma batalha de imperadores, estando dentre eles aquele famoso Brutus, que nós ouvimos por aí em alguns momentos. A partir de então, ela volta a ser chamada já com esse nome, Filipos, uma cidade que reverenciava aquele antigo imperador, o grego, e agora sob os romanos ela recebe um outro nome, mas mantém-se ainda com a designação daquele que fora o maior expoente nos seus dias de glória. Ali, irmãos, havia uma colônia romana, uma cidade que tinha um status diferente das demais. Como uma pequena Roma, ela tinha uma reprodução em pequena escala da cidade imperial. Os seus habitantes eram predominantemente romanos. Havia ali muitos que eram oriundos do exército romano, mais velhos, que foram para lá e ali viviam como aposentados. Ali naquele lugar, irmão, ser cristão era de fato testemunhar em meio a uma elite romana o que era o evangelho. E por isso os cristãos eram tão largados de lado, porque eles pregavam uma fé que não tinha a ver com a adoração ao imperador numa cidade que era predominantemente voltada para os costumes do império. Eles levavam uma fé, queridos irmãos, que não se misturava com aquele panteão de deuses, com os bacanais, com as festas que haviam naqueles dias que eram dedicadas aos deuses romanos. Os cristãos abriam mão de tudo aquilo ali para viver a sua fé e, novamente, são perseguidos, são massacrados por isso. Mais ainda, irmãos, eles eram rejeitados por viverem o evangelho numa sociedade soberba. Naqueles dias, a palavra misericórdia, a palavra cuidado não existiam como práticas. Não existia a questão de você ser generoso, abençoador um com o outro. Mas é aí que entra Paulo, e você vai ver que, em primeiro lugar, quando você vai para Atos capítulo 16, Paulo chega naquela cidade, e ali acontece a conversão de Lídia, ali acontece aquela conversão do carcereiro, ali acontece a família daquele carcereiro sendo convertida, e Paulo estava na prisão quando essas questões acontecem. Depois, Paulo escreve outra vez de uma prisão para aqueles irmãos. Então eles tinham muita noção do que era o sofrimento, de passar perseguição, de se sentir injustiçados muitas vezes, de olhar para o sistema e dizer: como pode isso tudo estar acontecendo? Aonde está o nosso Deus no meio disso tudo? E Paulo vai lhes revelando, irmãos, que embora as questões parecessem muito ao contrário, eles deveriam olhar para a vida e ter um sentimento distante do que eles observavam nos demais, mas que eles pudessem não apenas imitar a ele, Paulo, mas também aos irmãos que foram enviados para lá em determinados momentos, Timóteo, Epafrodito, Clemente e outros. O que eu quero trazer para nós nessa noite, irmãos? Citando o Dr. Russell Shedd, ele diz assim: eu creio que Deus quer que tornemos um hábito, uma triagem do nosso pensamento. Um hábito, eu pensar: será que o que eu tenho na minha mente está me levando para algo mais sublime? Ou esses pensamentos, essas atitudes, isso que eu estou carregando comigo, tem me levado a cada vez mais entrar em cavernas, buracos, desentendimentos, apatias, ansiedades, preocupações? O que eu carrego na mente? Será que eu tenho feito uma triagem diante da palavra de Deus? Pensa de novo como nós começamos essa conversa. Por que muitos nessa noite estarão distantes de pensar no bem da nação? E talvez festejarão em cima da derrota de outros.
vão se alegrar em cima do mal de outros. E aqui eu não estou citando nem A nem B, mas algo comum nesse nosso tempo. Paulo então, irmãos, começa a trabalhar com aqueles irmãos, e eu queria que você caminhasse comigo. No capítulo de número 1, ele vai demonstrar, irmãos, algumas questões que ele carrega nele, Paulo, enquanto escreve para aqueles irmãos, até que ele vai chegar neles, nos irmãos. Veja, capítulo 1, verso 1, ele e Timóteo, que é seu amanuense, aquele que o visitava, que tinha um certo acesso a ele, eles escrevem essa carta àqueles irmãos. Observe o primeiro versículo, que eles dirigem, inclusive, não apenas aos membros, mas aos bispos, os supervisores, os pastores, os diáconos, aqueles oficiais que vivem em Filipos. Então, é uma carta que é direcionada para a liderança da igreja, para a membresia daquela igreja. E ele começa, irmãos, verso 3 do capítulo 1, agradecendo a Deus. Veja, por tudo que eu recordo de vocês. Eu recordo daquele dia, talvez preso, sendo maltratado, mas a oportunidade que Deus me deu de cantar louvores a longas horas da noite. Eu e Silas ali passando aqueles momentos, mas eu me recordo disso e vi naquilo que foi o resultado dessa situação. Veja o verso 5, a sua cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra, ele vai completar. Ele não apenas chamou vocês e largou de lado, ele vai completar tudo aquilo que foi começado. E aí ele diz, a minha testemunha, verso 8, é Deus, da saudade que eu tenho de vocês, da misericórdia que Jesus operou sobre mim. E eu faço essa oração, que o seu amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Aí, irmãos, a partir do verso 12, ele vai dizer, olha, enquanto eu estou preso, a minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. Tem gente aí fora pregando a palavra, porque eles foram animados, vendo que eu estou sofrendo, vendo o que eu estou passando, mas eles, movidos por isso tudo, estão pregando a palavra. Tem uma outra turma que está pregando por inveja, por dizer que talvez o Evangelho não seja aquilo que eu estou vivendo. E aí Paulo conclui essa perícope dizendo assim, verso 18, o que me importa se estão pregando por mal ou por bem? O que importa é que de alguma forma, quer por pretexto, quer por verdade, também isso eu me regozijo. Por quê? Porque o Evangelho está avançando e pessoas estão ouvindo dessa palavra. Guarde que numa sociedade avessa ao Evangelho. E aí, irmãos, no fim do capítulo 1, ele diz assim, irmãos, verso 27, vivam de um modo digno. De quem? De Paulo? Dos costumes da época? Da Roma que está representada nesse lugar? Não, vivam de forma digna do Evangelho, daquilo que é a confissão de vocês. E ele faz uma asseveração que ele volta a repetir lá na frente, irmãos. Ele diz, se eu estiver indo aí para estar com vocês, ou se eu estiver ausente, eu sempre tenho um testemunho que vocês estão firmes num só espírito, que vocês estão firmes numa só caminhada, que vocês não estão andando cada um para o lado, se digladiando por coisas que não são o foco, mas vocês caminham firme. Capítulo 2, ele vai chegar no cerne da carta, irmãos. Qual é o modelo para a caminhada? É o exemplo de Cristo Jesus. Olha o verso 5 do capítulo 2. Irmãos, tenham esse mesmo sentimento. Não se agarre naquilo que é o seu coração, que é a sua vontade, mas tenha o mesmo sentimento de Jesus, porque ele sendo Deus, o texto no seu original traz uma expressão que diz, ele tendo a mesma essência, sendo a mesma coisa que o Pai, verso 6, ele não se agarra a isso, mas ele vem, se torna um de nós. Ele é humilhado até a morte, morte na cruz. Paulo está mostrando, irmãos, que numa sociedade arrogante, numa sociedade que se arrogava de ser romana, ser aqueles donos do poder, Jesus é o contraponto principal, porque ele, sendo muito mais poderoso, ele não se agarra naquilo, mas decidido a nos salvar, ele se entrega até a morte, morte de cruz. Por isso, ele é exaltado sobremaneira, como diz o verso de número 9, e o Senhor lhe dá um nome acima de todo nome. Paulo diz, não fique somente nisso, verso de número 12, desenvolva a sua salvação, caminhe continuamente,
continue avançando. E depois ele vai falar dos companheiros que ele enviou para estar com aqueles irmãos. E no capítulo de número 3, irmãos, ele traz um pouco mais daquilo que é o desejo dele, que é a ordenança dele para aqueles irmãos. Capítulo 3 ele diz assim: irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, não é ruim porque eu estou preso e vocês vão viver alegres. Ao contrário, continuem vivendo essa alegria. E eu escrevo vocês exatamente isso, que vocês continuem alegres. Mas sejam vigilantes, verso 2. Tomem cuidado com os cães, tomem cuidado com esses maus obreiros, tomem cuidado com esse pessoal que fala de uma falsa circuncisão, de um falso batismo, de uma falsa introdução na igreja. Quando ele chega lá no verso 19, irmãos, ele diz assim: o destino desses é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre, é aquilo que eles mais querem dentro do seu íntimo, e não o crescimento da fé. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com o que está escrito aí na sua Bíblia? Com as coisas terrenas. Ser vitorioso hoje, ganhar dinheiro hoje, ter prazer hoje. Mas onde estão as coisas celestiais? Eles não se preocupam com isso. Pense nas teologias que você ouve hoje. Conquistar hoje, vencer hoje, tudo é para hoje. E aí o verso 20 ele dá qual que é o sentido dele, Paulo, e daqueles irmãos. Olha, a nossa pátria não é essa, terrena. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo. E agora ele diz: vai acontecer com vocês, comigo e com todo aquele que anda em Jesus. Ele vai transformar o nosso corpo de uma situação de humilhação, de talvez sermos deixados de lado, não sermos ouvidos, alguém dizer que é melhor preterir a fé porque tem outras coisas envolvidas, mas ele diz, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo, a eficácia, ou seja, o resultado, segundo a operação de fato do poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Então, meus irmãos, e aí ele vai entrando aonde nós queremos chegar no nosso texto. Vocês precisam de fato permanecer firmes no Senhor, verso 1 do capítulo 4. Vocês precisam de fato, queridos irmãos, se envolver com Deus a cada dia. E aí, irmãos, ele vai mostrando para nós algo muito bonito. Como permanecer, como viver firme no Senhor. Os versos de 1 a 5 do capítulo 4 vão mostrar isso. Pensando concordemente no Senhor, acima das suas opiniões pessoais, acima do eu gosto, o eu quero, o eu preciso, a minha demanda é essa. Seja concorde naquilo que Deus tem para vocês. E ele diz, irmãos, uns auxiliando aos outros nesse propósito. O verso 2 vai mostrar isso. Olha, Evódia, olha, Sintique, pensem de uma forma concorde. Como? É o que eu gosto, é o que você gosta, vamos chegar num consenso? Não, é o que o Senhor quer de nós. Qual é o nosso ministério, o nosso chamado? Para que nós estamos nessa igreja em Filipos? Sintique e Evódia, vocês que foram companheiras, vocês que trabalharam juntas, ele diz no verso 3, vocês que se esforçaram comigo, pensem concordemente no Senhor. E aí ele diz, um irmão deve ajudar o outro. O verso 3 mostra, você, companheiro de julgo fiel, eu peço que vocês ajudem essas irmãs, ajude também ao Clemente e os demais companheiros meus, porque os nomes deles estão no livro da vida. Verso 4, mantenha essa alegria no Senhor. Haja com generosidade, com uma vida moderada, equilibrada, que seja reconhecida pelos homens que não é uma vida de extremos, que não é uma vida que é só para você, mas uma vida em que você pensa nos outros também, abençoa outros também. Mais ainda, que isso seja conhecido dos homens, porque o Senhor está perto desse tipo de comportamento. Está perto a vinda do Senhor, o Senhor está vindo, não se engane. Depois de 6 a 7, irmãos, ele diz como nós devemos orar, orando corretamente no Senhor. Fidelidade ao Senhor, tudo que tira a sua paz, o seu prazer, o seu prumo, querido irmão, lance diante do Senhor em oração. Aprenda a ser grato e contemplativo. Quando nós fazemos listas, irmãos, de por que agradecer a Deus, o Senhor é conosco. O Senhor vai mostrando o quanto Ele tem feito por nós,
como diz aquele belo hino, contas muitas bênçãos, logo exultarás, contas muitas bênçãos, você vai ver surpreso o que o Senhor tem feito por você. E aí ele cita o Deus da paz, que excede todo o entendimento e que guarda o coração. Daí, irmãos, ele usa essa expressão, finalmente, queridos. Embora vocês já estejam entendendo o que eu desejo de vocês, embora vocês já estejam entendendo qual a finalidade de permanecer firme no Senhor, você precisa entender que o que vai te motivar, o que vai mover o seu coração dia a dia, o que vai mover as suas ações é aquilo que você tem na sua mente. Uma mente de Cristo promove mudanças a todo tempo na nossa vida. E assim, irmãos, gostaria de convidar você a observar o verso de número 8. Como nós obtemos a mente de Cristo, irmãos? Nós vamos ver que Paulo mostra 7 situações aí para aqueles irmãos e para nós nesse dia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, deixa de fora a mentira, aquilo que não é um pensamento a respeito da verdade, joga isso tudo longe. Tudo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, que de fato espelha a justiça, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tem alguma coisa que de fato espelha virtude, se tem alguma coisa que enseje louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos irmãos, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com você, porque Paulo poderia estar trazendo para nós como nós chegamos a isso de fato. Está escrito aqui o que nós devemos fazer, mas como? E eu aprendo, irmãos, com a palavra do Senhor, que quando ele usa essa expressão tudo, por 6 vezes nesse versículo, Paulo mostra para nós que isso é um processo contínuo. Isso não vem assim, num estalo de dedos. Isso não vem com você participar apenas de um culto no domingo à noite. Isso não vem com uma leitura simples que você faz do texto e você a partir de agora vai dizer, não, eu só carrego isso na minha mente. Quando ele traz essa expressão tudo, significa que você vai falar a verdade em todo tempo, em todo lugar, em toda situação, em todos os contextos. É possível isso? Eu creio que é, porque é a palavra que traz. Mas é simples, é fácil viver isso? Não é. E é por isso, irmãos, que eu preciso todos os dias realmente me dedicar, em primeiro lugar, a aprender a palavra do Senhor. Querido irmão, o que é a verdade sobre esses nossos dias? Veja que nesses últimos anos, talvez a expressão mais falada que nós temos visto é tal de fake news, novas mentiras, novidades mentirosas, manchetes falsas. Isso se tornou, irmãos, não apenas a recorrência da vivência, mas se tornou as nossas brincadeiras, se tornou o nosso andamento uns com os outros, se tornou jargão da imprensa, do esporte, se tornou jargão na escola, as crianças falam isso. Mas Paulo está dizendo, tudo que for verdadeiro. E a verdade, queridos irmãos, para que ela seja dita, eu e você podemos pensar rapidamente se você tiver que dizer para um irmão que ele está vivendo em pecado. Faz esse exercício comigo. Vou escolher um irmão aqui agora, nessa noite, e você vai dizer para um outro irmão que ele está vivendo numa situação contrária à palavra de Deus. Como é que vai ficar o seu coração? Será que não vai vir aquelas dúvidas? Como é que ele vai receber? Poxa, será que eu vou falar? Eu tão pecador quanto ele? Irmãos, nós começamos a ceder a dúvidas, àqueles sentimentos, a mente carregada de pensamentos negativos, se nós podemos de fato interpelar um irmão ou não. Ah não, isso é coisa para o pastor, ainda mais que ele é mais velho, então ele que chame a atenção. Não, isso é coisa para o presbítero, isso é coisa para A, B, C, D, mas eu não. Mas quando alguém escreve, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, como? Aprendendo
com a palavra de Deus e discernindo o que está acontecendo no mundo. John Stott escreve um livro que eu acho que vale a pena você ler. Diz: ouça o Espírito, ouça o mundo. E esse livro, irmãos, mostra muito para nós o quanto ouvindo, aprendendo, lendo a palavra, nós vamos dia a dia sendo trabalhados na mente e no coração e fazendo um confronto se o que nós temos lido na Bíblia tem sido visto no mundo, nós vamos tendo a capacidade de discernir para onde vai nosso pensamento e nosso coração. Mais ainda, quando ele diz, irmãos, tudo que é respeitável. O que é ser respeitoso nesses dias? Eu preciso discutir uma posição sobre A, B ou C. Veja que quando nós vamos discutir certo assunto, há um temor de que a outra parte, o interlocutor, seja ofensivo ou ofendido. E eu estou falando de um tema e ele está pensando de repente que eu estou falando dele, da pessoa. Eu estou falando de uma situação que, por ser verdade, por ser algo que precisa ser trabalhado. Mas alguém diz, você é isso, você é aquilo outro. Por quê? Porque nós perdemos a noção do respeito. Perdemos a noção da grandeza, irmãos, do que é debruçar-se sobre um problema e discutir o problema. Mas quem quer discutir problema hoje em dia? É muito melhor quando a gente chuta a canela do outro, afirma que ele está a serviço do capeta ou de alguém assim, e pronto, lavei a minha alma. Tudo que é respeitável. Será que vingança é algo respeitável? Mexeram comigo, agora eu posso mexer também. Mas ainda, irmãos, ele vai asseverando certas coisas que muitas vezes nós sonhamos e desejamos. Nós queremos que as pessoas sejam justas conosco. Nós temos sido justos uns com os outros. Nós queremos muitas vezes, irmãos, a pureza com os nossos filhos na escola. Queremos que eles sejam realmente educados com um senso de limpeza, de estarem à margem da maldade que nós vemos nesses nossos dias. Mas quantas vezes os nossos filhos às vezes nos pegam em conversas que são extremamente pesadas, em piadinhas, em situações em que a gente fala, não, aqui dentro de casa não tem problema. Às vezes eu fico vendo, irmãos, coleguinhas das crianças nossas, e fico vendo um garotinho, às vezes de 7, 8, falar certas coisas que a gente tem vergonha de falar, com 40, com 50 anos. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, querido irmão. Como obter a mente de Cristo, irmãos? Num processo contínuo. Tudo por 6 vezes é repetido. E aqui vale asseverar, a gente não absorve tudo num dia, a gente não retira tudo de errado de uma só vez, da noite para o dia. E é por isso que Paulo fala no capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a sua salvação. Querido irmão, querida irmã, quantos de nós às vezes não começamos a andar com Jesus e a gente acha que está tudo bom, que a gente não precisa de mais nada, que a gente não precisa avançar, que a gente não precisa se humilhar diante da palavra de Deus, pedir perdão e crescer. Nós vamos largando isso de lado. É interessante, queridos irmãos, que quando a gente para pensar nesse texto, a gente vai aprendendo que os sentimentos são dominados. E quanto mais eu aprendo, cresço e me desenvolvo, mais eu aprendo a dar pausa, a dizer dentro de mim mesmo, não vamos responder, a dizer, olha, será que eu fazendo tal coisa, agindo dessa forma, eu vou engrandecer o meu Deus, eu vou honrar o meu Senhor? Treino e discernimento, investigação e comparação com o mundo. Olha aí para o capítulo 3, versos 2 e 3, quando ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão
nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Veja como é que é diferente, irmãos, de você gritar na carne, enquanto os outros, como nós já dissemos aqui, confiam no seu ventre. Venci uma disputa, venci esse momento, passei fulano para trás, tive lucro de um jeito que talvez um outro não teria. Encerrando esse ponto, querido irmão, observe o padrão de bondade do mundo. Observe o que as pessoas colocam, que às vezes é melhor você ter um pouquinho aqui, mesmo que tudo seja destruído em volta. Não importa. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não importa o que vai acontecer daqui a algum tempo, se remediamos agora, está tudo certo. Veja que a pressa do mundo, irmãos, ela não glorifica Jesus. Nós não somos desse mundo, a nossa pátria não está aqui. E assim, tome cuidado com o pragmatismo. Eu resolvo agora e talvez eu vá me arrepender depois. O melhor exemplo para isso é a pessoa que às vezes na ânsia de se casar, ela casa sem refletir, sem fazer um prospecto do que vai ser a médio e longo prazo. Eu apenas estou apaixonado, eu apenas gosto. Não, lá na frente ele ou ela vai mudar e não muda. Lá na frente tudo vai dar certo, vai dar tudo certo e não dá. E muitos irmãos depois por décadas vão colhendo as situações de ser apressado, impensado, insensato lá atrás. Mas há uma outra questão, irmãos, que Paulo trabalha. Como obter a mente de Cristo? O verso 9 diz: isso envolve, querido irmão, aprendizado, imitação, a prática constante com irmãos fiéis. Paulo vai enfatizar aqui, irmãos, que o verdadeiro evangelho, ele é praticado. E eu quero repetir isso, ele é praticado, ele não está apenas numa questão ideológica. Ele não está apenas numa questão que eu ouvi um pastor falar há muitos anos atrás e ali ficou guardado. O evangelho verdadeiro, irmãos, é algo que ele de fato vai mostrar aqui. Olha, vocês aprenderam, vocês receberam, vocês ouviram, mas vocês viram isso em mim. Vocês não apenas foram informados mentalmente. E aqui, volta lá atrás e imagina Paulo cantando louvores na hora que tinha sido chibatado. Volta em Paulo, irmãos, na hora que o carcereiro se converte. E Paulo não vira para aquele homem dizendo: então agora eu que vou te dar chibatada, para você já aprender a disciplina. Volta lá atrás, querido irmão, e veja um Paulo não apenas cuidando daquele homem, porque estava a ponto de suicidar-se, mas cuidando da família dele. Eles viram aquilo. Sabe, irmãos, Paulo vai enfatizando que a gente precisa sair da teoria, daquele passado, e essas coisas têm que entrar no nosso dia a dia. E eu vou repetir algo, irmãos, que por vezes eu falo aqui na nossa igreja. Os irmãos mais antigos da nossa igreja, sabe, irmãos, vocês que são mais experientes, vocês são o espelho para aqueles que chegam depois. Irmãos mais novos, olhem para os crentes mais antigos, mais experientes, e busquem nesses irmãos exemplos de cristandade. Porque de fato, irmãos, se a gente pensar que é só ler a Bíblia por nossa conta, muitas vezes nós vamos fazer coisas erradas. Você se lembra de um eunuco que estava lendo a palavra, o Senhor leva Filipe até aquele homem, e a pergunta é: você está entendendo o que você está lendo? E aquele eunuco responde: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Nos nossos dias, irmãos, olha a confusão de explicações bíblicas. Olha quantos evangelhos estão sendo multiplicados. Olha, irmão, irmã, quantas vezes você passa por uma dor e você se sente completamente perdido, desarmado. Mas às vezes você chega perto de uma irmã e essa irmã fala assim: vem cá, eu já passei por isso. Senta aqui que nós vamos conversar. E essa irmã, citando também Paulo,
uma irmã mais idosa, vai ensinar como uma jovem pode se comportar, vai orar com essa jovem com autoridade, vai falar da sua caminhada de fé e vai abrindo um horizonte, irmãos, porque nos nossos dias os jovens são pragmáticos, são apressados, não pensam muitas vezes no tempo do amanhã, mas com a experiência, com o acompanhamento, com a bênção, tantos deles podem ser acalmados. Paulo está dizendo: veja o que vocês viram em mim. Cerca de 15, 20 anos antes. Lembrem-se. Nos nossos dias, irmãos, quantos de nós não carregamos pensamentos do tipo: e agora? Não tem mais tempo, não tem mais jeito. Até que o Senhor envia alguém que diz: calma, calma, deixa a turba passar, calma. Eu é quem cria um novo dia a cada dia. O sucesso do mundo, irmãos, não é o sucesso com Deus. Muitas vezes nós pensamos que é. Mas olha o que Paulo fala que nós devemos praticar. Está aí nos versos 3 a 5 do capítulo 4. Ajudemos-nos uns aos outros. Fortaleçamos uns aos outros. Oremos uns pelos outros. E aqui, meu irmão, minha irmã, é muito claro algo que a gente precisa relembrar. Porque a gente sabe. Mas nesse tempo, nós estamos sendo desafiados a esquecer disso. Como é importante você ajudar alguém na igreja. E como é importante você ser ajudado por alguém na igreja. Como é importante você conversar sobre a fé. E como tem sido difícil conversar sobre a fé, irmãos. Porque nos nossos dias, todo mundo tem a resposta para tudo. Poucos querem ouvir, a maioria quer falar. Poucos querem dizer um para o outro: olha, me escuta um pouco, deixa eu repartir a minha dor com você. Mas a igreja, irmãos, que é um lugar de cura da alma, que é um lugar que a gente pode falar um com o outro e ouvir um ao outro, tem sido um lugar onde todos querem ouvir o mínimo possível. Todos querem agir mais ligado a algo catársico do que de fato um momento de conversa, de bênção. Um momento em que um a um nós vamos conversar. Por fim, querido irmão, num último ponto, o final do verso 9 nos mostra que para obtermos a mente de Cristo, nós precisamos buscar, irmãos, de uma forma muito séria, um relacionamento com Deus primordialmente. Embora Paulo vá colocar isso como uma conclusão, e nós vamos chegar nisso, mas a questão do que nós vamos aprendendo, a questão de todas essas colocações que vai sendo feita no verso de número 8, todas essas coisas, irmãos, envolvem, em última análise, você saber aquilo que é a vontade de Deus a cada dia. Se você for atrás daquilo que o mundo te oferece, do prazer do mundo, da idealização, do elogio, das buscas do mundo, fatalmente você vai se distanciar daquilo que Deus tem para você. Relacionamento com Deus, irmãos, é envolvimento do seu querer, das suas palavras, do seu consolo diante das decepções, do seu abraço diante das provocações, das zombarias, o seu incentivo diante do desânimo, talvez, que aplaque o coração. A partir de Deus, você poderá até ter a vitória aos olhos humanos, ou não. Você poderá ter uma visão das outras pessoas sobre você, dizendo: fulano é gente diferenciada. Ou as pessoas vão dizer: fulano é um coitado, só vive na igreja, de noite e de dia.
conhecendo a Deus, queridos irmãos, nós vamos experimentando a paz que excede o entendimento do mundo. A paz, querido irmão, que vai estar presente, gloriosa, enchendo a alma a cada dia. E o ser aprovado por Deus, irmãos, envolve algumas coisas que você conhece já de ouvir. Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quantos querem Jesus hoje, irmãos, mas não querem aprender sobre Jesus? Não querem saber aonde Jesus vivia, o que acontecia, qual era a sua palavra, qual a promessa de Jesus? Quantos irmãos não ouvem que Jesus diz assim: porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Quantos irmãos, nesse momento hoje, pensam qual é agora a minha reação diante das situações que se apresentam? E Paulo, antes daqui, ele já respondeu essa pergunta para nós e para aqueles lá de trás. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Encha a sua alma com o mesmo sentimento que Jesus tinha. E o que é isso, pastor? Meu irmão, pensa em alguém indo para a cruz. Ele sabia que estava diante dele uma vergonha extrema. A vergonha que diante dos romanos, irmãos, um jargão popular, um filósofo chamado Cícero, ele dizia: é preferível morrer 1000 vezes do que ir para a cruz. E Jesus sabia que iria para a cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que ele, não se agarrando em Deus, se torna um de nós. Tende em vós o mesmo sentimento de, sendo obediente, ir até a morte, morte de cruz. Nenhum de nós, irmãos, vai ter que repetir esse sacrifício no sentido de salvar outros. Mas talvez eu e você tenhamos que morrer dentro do nosso ego, dentro da nossa soberba, dentro do nosso olhar, às vezes, de pensar que eu tenho que vencer todas as coisas. Nós tenhamos que esquecer disso e dizer: por Jesus e para Jesus, eu me submeto ao que vem, para que eu possa ter autoridade para pregar. Assim, querido irmão, concluindo, o Deus da paz será convosco. E a pergunta que vai surgindo para a nossa vida diante do que foi exposto é: quem está no poder a partir dessa noite? Isso é importante? É, muito. Mas será que eu vou saber lidar com isso? Será que eu vou saber lidar amanhã? E no ano que vem? Eu creio que sim, irmãos. Quando de fato eu tiver essa situação que Paulo coloca dominando o meu coração. Você pode me citar um exemplo, pastor? Posso. A Bíblia fala de um jovem chamado Daniel. Daniel era um escravo, um servo, rotulado como um hebreu. No entanto, quando o Todo-Poderoso dos seus dias está completamente perdido nos seus pensamentos e sonhos, um jovem hebreu é muito mais importante e tem autoridade diante do governante de todo o mundo da sua época. Ah, pastor, isso é um outro momento, isso é uma história bíblica. Querido irmão, nos nossos dias, creia, se você for alguém que vive como Paulo trouxe aqui, ainda que haja todo tipo de estigma, Deus será contigo e vai te exaltar em situações que você nem imagina. Porque Ele é que é o Senhor de todas as coisas. Uma segunda pergunta: a minha saúde, pastor, a minha vida, os meus relacionamentos, será que isso é importante
Claro que é, querido irmão e irmã. Claro que sim. Mas quem tem uma mente de Cristo, mesmo em meio a todas as dores, vai obter uma paz que é indizível com palavras. E vai obter um abraço que é insensível apenas expondo aqui. Vai ter uma experiência com Jesus de saber que mesmo que as questões aqui sejam extremamente difíceis, querido irmão, a história não acaba aqui. E é o Senhor quem vai dar a última palavra sempre. Portanto, se o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, de virtude, que existe algum louvor nisso, ocupar a sua mente, ainda com dificuldades com saúde, Jesus vai estar contigo. Ainda com dificuldade nos seus relacionamentos, o Senhor Jesus vai te dar sabedoria, paciência, vai te dando graças para caminhar e vencer. Por fim, como é que eu olho para esse mundo? É importante eu olhar para esse mundo? Claro que é. Claro que é. É importante ter discernimento político? Claro que é. E aqui, irmãos, como já passamos de eleição, tem uma situação que muitas vezes pessoas se levantaram para dizer assim: pastor, não pode falar sobre política. Por que não? O que está errado? Será que um pastor não pode ler o mundo e mostrar as coisas biblicamente? Será que biblicamente a gente não pode confrontar alguém que está colocando uma situação de forma indevida? Portanto, nós devemos ler o nosso mundo, devemos opinar, devemos emitir juízo, sim, dentro da palavra de Deus. E a igreja tem que ser capaz de julgar e dizer: isso está fora da palavra de Deus, ou isso está dentro da palavra de Deus. E nessa caminhada nós vamos juntos. É importante olhar para o mundo? Claro que é. Mas não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Sabe por quê, querido irmão? Eu não sei quem é o presidente que está agora sendo eleito. Mas eu queria dizer para você o seguinte: quem que vai te levar para o céu? É ele? Quem que te dá respostas para você com relação à sua eternidade? Você vai prestar contas a quem? Você vai chamar de Salvador a quem? Que o Deus da paz esteja com você. Que o Deus da paz te erga, seja do monturo, ou seja da cova da soberba. Que Deus da paz realmente te faça ver e entender o que o apóstolo Paulo escreve àqueles irmãos e escreve para cada um de nós hoje. Baixe sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Porque independentemente de tudo que acontece conosco, tua palavra nos ensina, teu Santo Espírito nos revela, e o Senhor testifica conosco que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Quero te agradecer, Pai, porque nessa noite o Senhor nos convida a dar um passo além do que o mundo normal dá. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor console o coração daquele que está triste, cabisbaixo, que o Senhor renove o ânimo, ó Deus, no sentido de que pode acontecer o que for, mas nós continuaremos caminhando debaixo da tua graça e da tua vontade. Fortalece, ó Deus, a cada um que nessa hora possa estar, ó Deus, se perguntando o que vai ser para frente. Que nós sejamos lembrados, ó Deus, que governos sobem e caem. Que nós sejamos lembrados, ó Deus, que a tua igreja está há 2000 anos e não há 2 dias. A tua igreja, Jesus, ultrapassou impérios.
e ela permanece para ti até a tua volta, quando estará eternamente no teu trono de graça contigo. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga ao nosso coração a paz do Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a graça de saber que em Ti, ó Deus, estão as nossas fontes. E, ó Deus, haja o que houver, que nós olhemos para cima e vejamos que o Senhor cuida de nós, como já tem cuidado até aqui. Pai, eu quero orar por aqueles que estão passando por lutas com sua saúde, ó Deus. Preocupados, às vezes cansados. Jesus, entra com a Tua graça poderosa, com o milagre do Senhor. Nos lembramos, ó Deus, agora da vida da Ruth, ó Deus, que o Senhor naquele hospital, nessa hora, esteja tocando nessa jovem, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus da cura, Pai. O Senhor a fez, ela é Tua. O Senhor deu a ela, ó Deus, a graça de Te conhecer. Jesus, no nome do Senhor, restabelece a sua saúde, Pai. Levanta, ó Deus, o ânimo do Marcos, da Patrícia, que eles olhem para o Senhor, sabendo que o Senhor a tem nas Tuas mãos, Pai. Que ela está, ó Deus, nos Teus braços, cuidada por Ti. E que o Senhor a restaure, ó Deus, para bem dela, para estar com os pais, para, ó Deus, desfrutar do ministério que o Senhor tem para ela. E, ó Deus, que a Tua igreja continue crendo, orando e chamando o Senhor, ó Deus, para as suas batalhas. Oramos também pelo seu Nilson, Pai, essa necessidade de cirurgia. Que o Senhor dê graça, abençoe o Teu servo, fortaleça, ó Deus, abra portas, em nome de Jesus. Há outros irmãos, ó Deus, que precisam da Tua intervenção, e eu Te peço, ó Deus, visita cada um deles nessa hora. Cirurgias que estão precisando de liberação, Pai. Abençoa, ó Deus, nossa irmã Vandriana, Senhor. Abra as portas para ela, em nome de Jesus. Visite, ó Deus, os médicos que terão que dar a decisão sobre essa cirurgia. Que o Senhor os ajude também, ó Deus, para a glória do Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, os demais dificuldades, problemas, que a Tua igreja seja visitada poderosamente. Ó Deus, oramos por relacionamentos aqui, Pai. Relacionamentos de casais. Senhor, tem misericórdia daqueles, ó Deus, que não falam mais a mesma língua, Pai. Estão distantes, frios. Ó Deus, dá-nos a mente de Cristo nessa hora. Que nós nos lembremos do compromisso, do amor, ó Deus. Que o Senhor visite trazendo restauração. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que passam por lutas financeiras, situações de emprego, aqueles que se veem, Senhor Deus, muitas vezes perdidos, Senhor, que eles olhem para Ti e que o Senhor abra portas em nome de Jesus. Ó Deus, sobretudo, queremos orar nessa hora pela nossa nação, Pai. Te pedindo, Senhor Deus, que o Senhor se revele. Ó Pai, é verdade que quando nós oramos e o Senhor nos responde de forma afirmativa às nossas orações, nós nos sentimos alegres, nós nos sentimos, ó Deus, festivos, nós nos sentimos vitoriosos. Mas quando oramos, ó Deus, e o Senhor, da Tua maneira, do Teu jeito, na Tua autoridade, o Senhor diz não, o Senhor nos leva para outro caminho. Senhor, ao longo da história, o que nós vimos foi o Senhor limpando e purificando a Tua igreja. Nós vimos o Senhor, ó Deus, levantando com autoridade homens e mulheres que vão orar, que vão pregar, que vão para as ruas, vão sofrer talvez, mas vão levar o nome de Jesus em lugares ainda mais distantes. E, ó Deus, louvado seja o Teu nome, porque a história mostra, Deus, que o Senhor jamais abandonou a Tua igreja. E não é agora que seremos abandonados. Ao contrário, o Senhor nos fará ainda mais fortes, ó Deus, ainda mais resilientes. E o Senhor, ó Deus, vai de fato peneirar aqueles que são Teus nessa época. E, ó Deus, se sejamos corrigidos naquilo que falhamos, ó Deus, nos nossos sentimentos, nas nossas visões, mas que, ó Pai, o Senhor nos dê a graça de ver que se Jesus é aquele que domina o nosso coração, não há nada nem ninguém que possa nos tirar da Tua presença. Quem nos separará do amor de Cristo? Será poderes, alturas, profundidades, perigo ou espadas? Nada nos poderá separar de Ti, Senhor. Seja com Teu povo nessa noite, assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.